A coluna como um todo, como o próprio nome diz, a coluna ela serve como uma estrutura de apoio, uma estrutura central de apoio. O sentido biológico já nos mostra que a coluna como um todo, ela é uma base de sustentação para o ser humano. Imagine só se nós não tivéssemos uma coluna cheia de vértebras empilhadas uma sobre a outra e se isso não estivesse de forma engenhosa e harmônica, nós não conseguiríamos ficar de pé. Nós não conseguiríamos executar atividades. Então, a coluna realmente ela mostra uma estrutura do ser humano. E principalmente pela evolução. O fato de você se postar numa posição ereta, isso mostra muito a capacidade e a função da nossa coluna. Toda vez que eu vivo uma situação chocante, ou seja, impactante, inesperada e com um contexto dramático, adicionado com uma perda de estrutura, pronto, eu já tenho aí a coluna como um candidato a sofrer reações e os comportamentos eles vão ser apresentados nos componentes da coluna vertebral, tá? Então, eu preciso viver uma situação chocante somada com uma situação de perda de estrutura. Além disso, tem um forte sentimento por trás que vai reger qual tecido que está envolvido aí. Nós estamos falando do mesoderma novo. E o mesoderma novo carrega um forte sentimento de impotência ou desvalorização. Então, olha que legal, nós estamos falando de coluna e a postura com que a pessoa se apresenta, o seu paciente se apresenta, mostra muito o estado que ele está referente a si mesmo. Então, quando ele se sente impotente, desvalorizado, a tendência dele é se curvar diante de uma situação, não é isso? Aquela pessoa que está cabisbaixa, aquela pessoa que se joga para baixo, né? Aquela pessoa que não consegue levantar a cabeça, olhar nos olhos, aquela pessoa que está sentindo o peso do mundo aqui na cabeça, então ele se curva. E o peso do mundo é muito relativo. Pode ser simplesmente porque você não está conseguindo passar no vestibular, pode ser simplesmente porque você não consegue um emprego, simplesmente no que eu digo, por ser, não é o fim do mundo, não é o peso do mundo, é o peso de uma única situação. Às vezes você não conseguiu um emprego, mas o seu casamento, seu relacionamento está tudo certo. Às vezes você não conseguiu passar no vestibular, mas você tem outras possibilidades. Então, toda vez que uma pessoa vive uma situação chocante, associada a um forte sentimento de impotência ou desvalorização, somado ainda com um sentimento de perda de estrutura, aí sim, coluna vertebral. Em qual nível? Aí é assunto para os próximos 30 dias quase, para falar sobre coluna vertebral. Nós temos aí 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e mais 5 lombares, fora as sacrais, que são entre 4 e 5 vértebras fundidas, e o cóccix ainda, se a gente considerar isso tudo. Por que a gente considera ali o cóccix e o sacro pertencentes à coluna vertebral? Porque tem muitas raízes nervosas que estão passando por ali, tem muitos tendões, muitos músculos que vão se inserir nessa região e que vão ajudar a estabilizar a coluna. Então, nós consideramos que o sacro e o cóccix também são elementos participantes e que fazem parte da coluna vertebral.